Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde já de feriado, hoje é quarta-feira, 7 de setembro, uma tarde de descanso, mas temos muitas coisas para fazer. Eu dei uma pausa aí de alguns dias sobre as minhas reflexões bíblicas, porque já estou fechando quase 500 reflexões nesse canal do YouTube da obra missionária Construindo Shalom. E aí, quando a gente já tem vamos dizer assim, um espaço de tempo longo voltado à questão de pregações, sermões, reflexões, quase chegando 500, é um momento de você refletir mais, dar uma pausa e rever o que você está trazendo. Rever o que você está trazendo, para você não estar fazendo repetições de ideia, repetições de palavras. Anteriormente eu coloquei aí 4 reflexões consecutivas voltadas à questão da voz de comando. Estava analisando as minhas reflexões, eu dou uma olhada nas minhas próprias reflexões e ouço para me ver os pontos onde precisa ser atualizado, onde é que os pontos que precisam mais de observações, e percebi que eu preciso dar mais uma continuidade voltada à questão da voz de comando. Por que assim, Evangelho? Porque eu tenho observado nesses 23 anos de caminhada com o Senhor, nesses últimos tempos, tenho percebido que cada ministério voltado a gente que é evangélico, estão se preocupando mais voltada às suas conquistas pessoais. Vamos dizer assim, cada ministério tem a sua bandeira, sua placa. Então eu percebo que cada um estão correndo atrás do seu próprio sucesso, esquecendo que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela só tem uma única placa, né? Ou seja, uma única bandeira, para ser melhor. E aí eu percebo muitos buscando as suas realizações pessoais ministerial, e aí é onde a gente está se perdendo, porque é claro que cada um tem uma meta para se cumprir, cada um recebeu um chamado, mas esse chamado, para ele ter mais sentido, temos que estar interligados um com os outros, aprendendo uns com os outros, as experiências de um com os outros, principalmente nós, os pastores missionários, pessoas que vivem no campo missionário. Cada um tem uma experiência diferente, e isso nos renova quando nós estamos reunidos, mesmo que seja ministérios diferentes, mas o foco é o mesmo, o céu é o mesmo, vamos para o mesmo lugar. Então eu percebendo que se a gente não parar um pouco para a gente ouvir a voz de comando de Deus, a gente vai se perder. Porque o interessante da nossa caminhada, muitas vezes, não é o começo, nem o meio da caminhada, nem o começo nem o meio da caminhada, mas é o final da caminhada, é onde que nós temos que ter mais cuidado. Porque é o final da caminhada onde nós estamos mais cansados,
é propício a gente desanimar, né? É propício a gente se machucar dentro de um sistema espiritual. Então, eu vou dar continuidade voltada à questão da voz de comando. Aí cada personagem que eu for utilizar dentro da Bíblia, né, dentro dos textos bíblicos, eu vou refrisar mais para que você possa aprender mais voltada à questão da voz de comando. Eu vou entrar com a quinta parte, e nessa quinta parte eu vou falar sobre o profeta, sobre um dos profetas maiores do Antigo Testamento, que é a pessoa do profeta Ezequiel. O texto que eu quero utilizar é o texto voltado à questão dos ossos secos, Ezequiel 37. É o texto que eu quero usar para essa quinta parte, ouvindo a voz de comando de Deus. Por que assim? Porque se você estiver conectado com essa voz de comando, você pode até errar, mas não vai errar tanto igual nós estamos errando. Porque muitas vezes nós queremos ouvir a voz do mundo, o mundo nesse mover que está acontecendo globalmente, universalmente falando. A gente vê que está tendo uma voz soando todos os dias. E essa voz muitas vezes ela chama atenção mais do que a própria voz de comando de Deus, porque os acontecimentos mundiais, os acontecimentos no presente agora, os acontecimentos que vai ocorrer no futuro, voltado à questão do nosso futuro presente, o nosso futuro, essa nova política, esses novos governos que vai entrar aí. Então, é uma perspectiva muito grande para todo ser humano na face da terra. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, temos que observar uma coisa, que devemos ouvir, é claro que devemos ouvir essas vozes que estão acontecendo, mas nós não vamos deixar se perder por elas. A única voz que nós temos que obedecer 100% é a voz de comando do nosso bom pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, para que a gente possa obter sucesso diante de tantas adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias nós temos problemas para ser administrado e vencido. Todos os dias nós temos aflições ao nosso redor. E aí é onde nós devemos vigiarmos para que a gente possa estar ouvindo a voz de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 37, você pode abrir aí, que é onde eu vou estar trazendo essa introdução, uma pequena introdução para poder entrar no assunto geral, na primeira parte desse assunto. Ezequiel capítulo 37 fala assim: a mão de Yahvé, ou a mão do Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo?
Eu respondi: ó soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes aos ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Então, versículo 1 ao 4 eu acabei de ler aqui, para vocês vão entender. Então, Ezequiel 37, ele é um capítulo muito precioso para nos ensinar, voltado a essa questão dos ossos secos. Os ossos secos, ele pode simbolizar muitas coisas na nossa vida, né? Esse vale de ossos secos pode simbolizar muita coisa. Aqui no contexto, ele estava representando a casa de Israel e estava representando a questão da esperança, né? Da esperança daquele povo. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Então, dentro do contexto geral, aqui para nós, dentro de uma aplicação pessoal, sabemos que pode representar muita coisa. No contexto aqui da própria Bíblia está relacionado ao povo de Israel, voltado à questão das suas murmurações, às suas esperanças. Mas nós sabemos que hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, aqui agora, se a gente não parar um pouco para a gente dar ouvido à voz de comando de Deus, nós vamos se perder. Porque nós sabemos que aqui o profeta, ele não agia de maneira nenhuma sem ter certeza que era aquilo que Deus estava falando, que era aquilo que Deus estava designando para ele fazer. Hoje, nos dias atuais, tem muitas pessoas abrindo a boca e falando: que Deus está falando, que Deus quer que eu faça isso, que Deus quer que eu faça aquilo. Mas na verdade, não é a voz de comando de Deus que está falando para esse indivíduo. É a voz do seu coração, é a voz das suas emoções, né? É a voz dos seus desejos, querendo algo imediato. E aí acontece que o nosso coração é enganoso. É enganoso. Então, quando nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo da dependência de Deus, com certeza a única voz que nós vamos ouvir, na real, é a voz de comando do Senhor. O profeta Ezequiel estava atento. Se você ler todo o livro de Ezequiel, você vai ver que toda a ação que esse profeta fez foi mediante a voz de comando de Deus. Ele não fez vamos supor assim, nenhuma atitude errada. Todas as atitudes desse profeta foi de conformidade com aquilo que Deus designou para ele fazer. Eu estou falando aqui relacionado à questão do capítulo 37 do livro de Ezequiel, aonde no primeiro versículo estava falando que a mão do Senhor estava sobre ele. Primeiro ponto. Segundo, e o Espírito de Deus estava sobre ele. A questão é que muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e a mão do Senhor não está sobre nós, não está sobre a nossa vida. O Espírito de Deus está longe. E ó que dentro do contexto do profeta, o Espírito de Deus, ele não habitava dentro do homem.
O Espírito de Deus passou a habitar dentro do homem a partir do Pentecostes, a partir quando Jesus morreu e ressuscitou e foi glorificado e foi para o céu. E aí o Espírito de Deus, como diz o texto, eu irei, mas enviarei outro Consolador. Só que o Espírito de Deus, ele agora ia habitar dentro do homem, não fora do homem. Na antiga aliança, o Espírito habitava no homem externamente, a sua influência, a sua presença, mas ainda não habitava dentro do homem, como sendo o templo, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, olha o privilégio que nós temos hoje, que o Espírito de Deus habita dentro da nossa vida. Quer dizer, o próprio Deus nos escolheu um templo, escolheu um local para colocar o seu Espírito para habitar aqui na terra. Então, se nós seguirmos a voz de comando de Deus, com certeza nós não vamos fazer nada, absolutamente nada, fora dos propósitos do Senhor. Todos têm ministério a ser cumprido. Eu tenho o meu ministério, você tem seu ministério, tem aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Mas lembre-se que nós não vamos conseguir fazer nada nessa terra sozinhos. Temos que estar em comunhão, temos que estar no corpo de Cristo, todos reunidos no corpo de Cristo, independente de placa ou não. Eu não estou falando aqui de unificação, não é isso. Uma única religião, não é isso. Estou falando em questão de fazer parte do corpo de Cristo, sem singularizar o seu ministério, a sua chamada. Tudo que nós fazemos faz parte, para a contribuição do Reino de Deus. Então, o profeta Ezequiel, ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. Ali, o propósito de Deus, ali naquele contexto, era trazer uma mensagem para o povo de Israel, né? Trazer uma linguagem tipológica, assim como ser uma tipologia, para falar como que o povo de Israel estava sendo representado. Aquele vale de ossos secos está representando o povo de Israel. Na nossa vida, o vale de ossos secos pode representar muitas coisas. Que não está tendo vida, está morto, porque se você for ver, era um vale de ossos secos, e esses ossos eram de seres humanos, de pessoas, já tinham morrido, já tinha acabado tudo, só existiam os ossos. E o texto fala que Deus deu uma ordem de comando àquele profeta, para aquele profeta entrar no meio daquele vale, olhar, andar de um lado para outro e ver toda a situação ali. E o profeta, ele temeu quando o próprio Deus falou e indagou com ele: será se esses ossos poderão reviver de novo? O profeta foi sábio, ele disse: só tu sabes, soberano Deus, só tu sabes. E hoje, muitas vezes, a gente vê muitos por aí querem fazer coisas grandes sem ter a presença de Deus, sem ter uma ordem específica de Deus. E aí passa vexame, queima o seu ministério, porque Deus não deu a ordem de comando para isso nem para aquilo. E aí a pessoa vai fazer dizendo que é Deus que está mandando fazer e Deus não está mandando fazer. E aí a pessoa é envergonhada, e aí o seu ministério vai perdendo a credibilidade.
Então, nessa tarde, nessa introdução, vamos dizer assim, de Ezequiel 37, quero te falar que você tenha muito cuidado na sua caminhada. Muito cuidado, porque o perigo maior é quando nós já estamos antigos na fé cristã. É quando nós achamos que nós já sabemos de tudo. Eu já tenho 30 anos de crente, eu já tenho 50 anos e sou crente, e isso não acontece comigo. Eu já sei de tudo, já estou... tudo sabe. E aí é onde morre o perigo. Porque quando nós estamos novos na fé, nós buscamos mais a Deus, né? Nós buscamos mais a presença, mais intimidade, lemos mais a Bíblia, estudamos mais a Bíblia, estamos mais ao pé do Senhor. O tempo vai passando e o mundo vai entrando dentro dessa tecnologia, que é uma benção, mas para quem não sabe utilizar, te afasta um pouco da presença de Deus. Você não tira aquele tempo exclusivo para o Senhor, mas fica em entretenimento, nas redes sociais, em tantos outros meios, e esquece de tirar aquele tempo para falar com Deus, para orar, para ter aquela comunhão com o Senhor. E o tempo vai passando, quando você menos espera, rapaz, fulano, olha a situação de fulano. Quer dizer, o cara já é antigão, né? Irmão já antigão na fé, tá deixando ser enrolado por essas coisas dessa vida. No lugar de estar melhorando mais, muitas vezes está voltando para trás. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque quando nós estamos nos primeiros passos da nossa caminhada com o Senhor, toda hora a gente quer estar ali falando com Deus, toda hora a gente quer estar ali querendo buscar algo do céu. E aí temos que estar atento a essa voz de comando. Essa voz de comando, que é a voz de Deus, que é a voz do nosso Supremo Pastor, jamais pode sair da nossa vida. A partir do momento que você não ouve mais a voz de comando de Deus, você está correndo risco de fazer muita coisa que pode te levar à destruição. Então, nessa tarde, já de feriado, eu vou ficar por aqui nessa reflexão. Essa reflexão é a reflexão número 351, dentro do livro de Ezequiel, capítulo 37. Tem muita coisa para me falar aí. Aqui eu estou trazendo só uma introdução, para que você, nessa tarde de feriado, possa acordar para algumas coisas, possa refletir de uma maneira diferente, para que você não se perca na sua caminhada cristã. Que Deus abençoe nessa tarde. Shalom. Até a próxima reflexão.